Vamos lá, agora o Bahia tem pela frente a equipe da Juazeirense pela Copa do Nordeste, tá, gente? Esse jogo se torna importante porque teremos depois o América de Natal dentro de casa, ganhamos aí o primeiro jogo contra o Sampaio Corrêa, e eu acho que é importante começar bem para poder no final o Bahia ter condições ali, porque estaremos já no meio de disputa de Libertadores e tudo mais, até de preservar, né, um pouco do elenco, do plantel ali, dos jogadores. Então é crucial vencer a equipe da Juazeirense fora de casa. Juazeirense começou mal o Campeonato Baiano, né, perdeu recentemente pro Porto, mas eu acho que hoje ganhou, estava ganhando do Jacobino. Acho que ganhou do Jacobino. Então é um time que não começou muito bem, mas agora está se encontrando dentro do campeonato. Eu vou colocar aqui na tela, Vitor, até para a gente poder decifrar junto com a galera, aquele bom e velho aplicativo, Tactical Pad, de escalação, né? Para a gente poder projetar esse time do Bahia. Eu acho que a gente teve já uma amostragem boa, uma amostragem interessante, com o jogo contra o Sampaio Corrêa, vencendo por 4-0, e esse Bavi, em que o Bahia, apesar de não ter ganhado, não ter vencido, né? Foi empate, o Bahia foi dominante, o Bahia exerceu o seu domínio. E foram dois esquemas diferentes. Cauli, nesse Bavi, ele não afundou tanto como acontecia na temporada passada, tá? Pelo menos se desenha para mim, não sei a sua impressão, nem da galera que está nos acompanhando, que Ceni já constrói um time mais em função do 9, porque esse ano ele tem um 9. Né? E aí eu vi Cauli caindo muito pela esquerda ontem, né? Não como um ponta necessariamente, mas como um meia construtor caindo um pouco mais pelo lado do que afundado, né? Atrás ali dos volantes, como ele fazia muito na temporada passada, e isso acabava escondendo ele de certa forma. Então eu vou colocar o que eu julgo ser o meu time ideal em campo para, sei lá, amanhã vai ter o jogo já da Libertadores, o que é que você escolheria? Sem ter a garantia de que Gabriel Xavier, Arias voltam, de que o William José já vai estar à disposição e tudo mais. E o que eu escolheria era isso aqui. Danilo Fernandes, Gilberto, Canu e Mingo na defesa, na esquerda Juba, no meio campo Alexandre, Eric, Everton Ribeiro, e mais à frente ali, no ataque, Ademir de um lado, Pulga do outro e Lúcio Rodrigues na frente. Esse seria o time ideal de hoje, sem Gabriel Xavier e sem o William José, que tendem a ser titulares dessa equipe. Eu acho que pra mim também são esses jogadores aí. O time titular pra mim hoje é esse, né? Obviamente que Arias, estando em condições físicas aptas e técnicas também, né? Assume a titularidade no lugar de Gilberto. Eu só fico com receio de que, pô, hoje a gente acabou perdendo o Biel, né? Biel já não faz mais parte do plano do Bahia. E eu fico com receio de, tipo, faltar gás e a gente não saber o que fazer no segundo tempo, sabe? Até porque a gente tá falando de altitude, tá falando de desgaste físico e vai ser muito acentuado, embora o Bahia esteja fazendo planejamento para poder chegar, né, em cima da hora do jogo para não sentir tanto, né, o peso da altitude, mas eu fico com receio porque os caras vão fazer a gente correr o tempo todo. E se a gente não tiver quem no segundo tempo segure a onda, eu não sei como é que vai ficar. Nesse momento a gente tá carecendo aí de jogadores de ponta, por exemplo. Pode até ser que um Everaldo entre e assuma ali o lugar de Ademir ou do Eric Pulga, o próprio Cauli entre também, assuma uma vaga ali. Enfim, a gente também tem no banco um jogador que ainda não estreou, né? Que faz múltiplas funções, o Rogério Ceni falou sobre isso, mas que também não está apto e a gente não sabe quando é que ele vai estar, que é o Michel Araújo. Então, não sei se de repente seria mais importante a gente deixar um 4-4-2, fortalecer um pouco mais o meio de campo, ter um pouco mais de força para que depois a gente aproveite um pouco mais de velocidade. Não sei, aí a gente vai ter que realmente entender como é que esse Bahia está se preparando fisicamente para aguentar essa adversidade, né? Inclusive até eu estou com medo, meu irmão, de saber como é que a gente vai se comportar perante, né, essa questão da altitude lá, imagine. Então vai ter que se preparar, velho, porque, pô, a gente tá falando, somos, né, apenas seres humanos, digamos assim, comuns, não somos atletas, super atletas, né, que estão o dia todo trabalhando em alto rendimento e tem a sua capacidade respiratória e física muito melhor do que a nossa, muito provavelmente, né, sem sombra de dúvidas, isso a gente não precisa nem questionar isso. Mas ainda assim, para esses caras, deve ser um incômodo muito grande, né, sobretudo pelo desgaste físico que se tem. Agora, existe um mundo, e é bom a gente falar sobre isso, em La Paz, em que o William José já estará à disposição, né? Se ele começar a treinar essa semana, junto com o Gabriel Xavier, tanto ele quanto o Gabriel Xavier, eu acho que já devem estar participando de jogos antes da Bolívia, né? Devem pegar talvez o América de Natal ali, né? Talvez um Colo-Colo, quem sabe, no final de semana, ali, só para poder soltar a musculatura mesmo e tal. Pode ser que role. E aí temos uma nova possibilidade, né? Que é de Lúcio cair pelo lado e o William José centralizar. E aí dava para preservar um 4-3-3 ou 4-2-3-1, né? E aí colocar Lúcio e Ademir e ter Pulga como uma arma, né? Existe essa possibilidade. Enquanto não vem esse atacante, porque tem que vir essa reposição de Biel. Então, enfim. Eu acho até que a reposição de Biel vai ser iminente, vai ter que acontecer, isso a gente já sabe. Mas antes mesmo dele sair, eu já estava prevendo de que o Bahia ainda precisaria ir ao mercado para trazer mais um cara de beirada, né? Porque de velocidade mesmo, como a gente já falou, a gente tem teríamos três caras de velocidade, né? Biel, Ademir e Pulga. Hoje nós só temos Ademir e Pulga, né? Já não temos mais tantas opções assim de velocidade pelos lados do campo. E aí a gente teria os moleques para poder tentar tapar o buraco, mas o que eu acho que nessa ocasião, entre tendo que se desdobrar
entre jogos do Baiano e jogos da Copa do Nordeste e também esse da Libertadores, já fica um pouco mais complicado. E o Tubina vai falar aqui, o melhor momento da vitória da Bahia no jogo foi quando o Bahia estava numa formação parecida com essa, com 2 pontas abertos, perdendo no meio, só estabilizou mais após a entrada de Nestor. É isso, mas, ô Ivan, eu até vi muita gente falando sobre isso, porque eu trouxe uma opinião de que eu acharia melhor se a gente colocar Eric e Eric Pulga no time titular. E Eric e Eric Pulga, quando entraram, o time caiu de rendimento. Só que a gente tem que ver em qual cenário eles entraram. Eles entraram e saíram os 2 meios do Bahia, pô. O Bahia ficou sem meio, ficou sem Everton Ribeiro e sem Cauli. E aí só voltou, como você disse, a ordem natural das coisas quando o Nestor esteve em campo e conseguiu fazer essas conexões, né? Então, assim, a questão não é ter os 2 pontas, é ter os 2 pontas com alguém que promova esse jogo associativo que o Ceni tanto fala, né? Nestor fez isso bem contra o Sampaio Corrêa. Muito bem. A partida de Nestor contra o Sampaio Corrêa não foi uma partida tão aclamada, mas eu achei ele bem taticamente, porque ele se aproximava muito dos 2 caras do lado, principalmente daqui da esquerda, que era Biel naquele caso, né? E Biel que não foi tão bem naquela partida. Mas eu gostei do jogo associativo de Nestor. Então, para jogar com esse esquema, precisa necessariamente de um meia central que possa ter a capacidade de recompor e também de construir, né? E aí seria Nestor ou Everton Ribeiro. É por isso que Cauli, eu acho que assume uma nova função. A gente discutiu sobre isso na última live, né, Vitor? E eu acho que é importante a gente levar em consideração. Cauli, eu acho que ele vai disputar mais posição com o Pulga do que disputar posição com o Nestor e Everton Ribeiro. Sacou? Então, sim, enfim, tem alternativas. E é isso que. e o mais isso engraçado de tudo é de que o próprio Rogério Ceni já estava prevendo de que o jogador iria entrar em algum momento do jogo. Tanto é que eu cheguei a tirar foto, eu cheguei a filmar, na verdade, um momento em que ainda no primeiro tempo ele observa assim que, né, tava tendo algum tipo de dificuldade e tal, e ele mesmo chama o jogador para fazer esse diálogo. Não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas tá aqui, ó. Isso aqui foi logo no início do primeiro tempo, tá? Ele levantou, ficou ali cerca de, sei lá, uns 3, 4 minutos conversando, né? E era justamente com o atleta que acabou voltando e entrando no segundo tempo, né? Não entrou de forma imediata, mas passou algum tempo ali e ele já entrou. Mas o diálogo já estava existindo desde antes, sabe? Desde o primeiro tempo. Então, talvez isso fosse algum tipo de planejamento do próprio Rogério Ceni, entendendo como é que Carpini veio para esse jogo, né? São questões de adaptações, né? Geralmente o cara espera ali algum tempo passar, dialoga com algum outro jogador que ele acha que tem capacidade para poder entrar e modificar e já pede para que o cara fique ligado, né? Eu gosto desse tipo de interação assim durante o jogo. É importante.